Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: acusado de matar companheira aqui em Erechim é absolvido na justiça. E também, Polícia Federal incinera mais de 4 toneladas de drogas. Entre outros destaques, escolas públicas municipais de Erechim devem retornar às aulas na próxima segunda-feira. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta com as notícias de Erechim, da nossa região. Obrigado pelo carinho, você que está com a gente. Imagens de Erechim na sua tela a partir de agora. Céu azul, temperatura na casa aí dos 10 graus nesta manhã fria de inverno aqui na cidade, né? Já a gente vai falar mais da geada, da previsão do tempo. A gente já vai direto para o site do Jornal Bom Dia, porque o homem acusado de matar a companheira foi absolvido aqui em Erechim, no Tribunal do Júri. Vamos acompanhar em jornalbomdia.com.br. Olha, o Tribunal do Júri da Comarca de Erechim, que teve a sessão de julgamento nessa quinta-feira, com início às 9h20 da manhã, terminou por volta das 7 da noite. Na presidência dos trabalhos estava o juiz de direito Marcos Luiz Agostini. Na acusação atuou a promotora de justiça Daniela Fistarol e a defesa foi realizada pelo defensor público Eledi Amorim Porto. Este é o terceiro júri realizado na comarca neste mês. O julgamento em tela é de um crime de feminicídio quadruplamente qualificado, ocorrido em 28 de março de 2019, no loteamento Verdes Vales, do bairro Esperança. Sobe um pouquinho para mim. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado aí, André Roberto Pitcher, matou mediante asfixia decorrente de estrangulamento a vítima Edéia Daniela Pares, a companheira dele. A motivação sustentada pelo MP foi de inconformidade do acusado com a intenção da vítima terminar a relação do casal. Após mais de 9 horas de sessão, os jurados decidiram pela absolvição do réu e inocentaram ele por entender que não há no processo prova suficiente para comprovar a autoria do crime ao réu. Cabe a decisão agora de recurso a instâncias superiores. No próximo mês de agosto, serão realizadas mais 4 sessões de julgamento do júri nos dias 5, 12, 19 e 26 aqui em Erechim. Seguimos com outras informações e olha, um caso de furto abigeato foi registrado no interior de Erval Grande. Olha, na tarde da última quarta-feira, uma guarnição do 3º Grupamento de Polícia Militar Ambiental de Nonoai, após receber informações de crimes de furto e abigeato, ou seja, o roubo de gado, na comunidade de Porto Goioém, deslocou até o local indicado. Segundo informações preliminares, o morador sentiu falta no último domingo de um de seus bovinos da raça Braforte, uma vaca matriz aí para a procriação de bovinos de corte, com pelagem avermelhada, pesando aproximadamente 550 quilos. Após buscas, os policiais na propriedade foi localizada a cerca de 400 metros do local onde estava confinada, sendo encontradas as vísceras e a cabeça e as patas dos animais, que reconheceram então ser essa vaca lá da propriedade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Conforme o proprietário, o animal estava em um potreiro que fica às margens da RSC 480. Os policiais e os autores do fato ainda estão sendo procurados pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso. E olha, a Polícia Federal incinerou mais de 4 toneladas de drogas, muitas delas apreendidas aqui na nossa região. Olha, essa incineração aconteceu aí de mais de 500 quilos de maconha e aproximadamente 22 quilos de cocaína apreendida aqui na região. Foram incinerados ainda mais de 4 toneladas de maconha, 70 quilos de cocaína apreendido lá na região de Porto Alegre. A queima da droga aconteceu na BSBOS, empresa que apoia essa ação. Desde 2017, a Polícia Federal incinerou mais de 54,4 milhões de toneladas de drogas apreendidas aqui no Rio Grande do Sul. Seguimos com outras informações e nas últimas horas, policiais cumpriram um mandato de busca e apreensão lá na cidade de Barão de Cotegipe. Olha, com o objetivo de dar seguimento contínuo no combate ao crime por tráfico no município e na região, equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil cumpriram 2 mandatos de busca em locais suspeitos de envolvimento aos crimes com tráfico de drogas lá em Barão de Cotegipe na tarde da última quinta-feira. Foram apreendidos 2 celulares e equipamentos eletrônicos para investigação, além de R$2.000. Participaram da
operação, policiais militares e civis, sendo que os militares são do 13º Batalhão, além do apoio do Batalhão da Aviação, que contou com um helicóptero aí da Brigada Militar nesta operação. E olha, um foragido da Justiça também foi preso durante essa operação batizada de 24 horas pela Brigada Militar. A ação segue acontecendo. A Brigada Militar desencadeou nesta quinta-feira mais uma edição da Operação 24 Horas, responsável por combater e prevenir crimes violentos e o tráfico de entorpecentes em Erechim. Durante a tarde, um homem que foi abordado pelas guarnições acabou preso. Segundo os policiais, ele estava sendo procurado pela Justiça. E olha, um acidente deixou 2 pessoas feridas na RSC 480. A colisão aconteceu lá em Erval Grande. Um acidente deixou 2 pessoas feridas na RSC 480 em Erval Grande na manhã desta quinta-feira. A colisão aconteceu no quilômetro 18 da rodovia, próximo à comunidade de linha Ervalzinho. Segundo populares, um automóvel com placas de Erechim tentou ultrapassar um caminhão, quando outro carro com placas de Erval Grande tentou acessar a RSC 480, vindo a ser atingido. O motorista foi socorrido por um veículo da Secretaria de Educação de Erval Grande, que passava pelo local, e foi levado ao hospital da cidade. Em seguida, ele foi transferido para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. No outro carro, a condutora sofreu apenas escoriações leves e passa bem. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Seguimos com outras informações e olha, a geada que tem caído nos últimos dias está afetando a agricultura e produtores precisam se adaptar para tentar diminuir os prejuízos. Estas fotografias mostram os canteiros de alface, brócolis, couve branquinhos de geada. Até a terra ficou branca de gelo. O fenômeno foi em julho do ano passado, o maior já registrado pelo Cristiano nestes 6 anos de cultivo. Ele e a esposa plantam cerca de 2 hectares de hortaliças na localidade de Forqueta, interior de Cachoeira do Sul. Tudo é programado. Se alface verde, a roxa e a alface americana que eu planto aqui, no caso eu consigo produzir o ano todo. Aí eu tenho as variedades mais certas para a estação verão, a variedade para inverno, a meia estação, que são as alfaces. A couve, o tempero verde também é o ano todo que dá. Aí eu intercalo. No período do inverno eu produzo mais, no caso é o repolho, o brócolis e a couve-flor, que é uma coisa que é bem resistente ao frio. Aí não me dá prejuízo daí. E no verão aí eu uso outros tipos de cultura, que é o pepino, a moranga, o tomate. Estes 5 canteiros de tomate cereja foram completamente devastados. Caso eles não tivessem morrido, iriam produzir por mais cerca de 30 dias. Teve muito tomate que estava verde e ele não, por causa do frio, ele acabou caindo e não amadurecendo, né? As alfaces são mais resistentes ao frio e à geada, mas elas também são prejudicadas pelo desenvolvimento, que fica bem mais lento. A colheita, que seria em 40 dias, acaba levando 60 ou até 70. Eu uso a irrigação para a hora que vai fazer frio também, a gente molha a folha antes do anoitecer, para dar uma amenizada. O pesquisador da Embrapa Trigo de Passo Fundo explica que estas técnicas são fundamentais para diminuir os prejuízos causados pelo congelamento. Essas geadas muito intensas que aconteceram e as previsões que estão por vir aí, uma nova onda de frio, realmente traz preocupação. E quem puder fazer algum tipo de controle, né, algum tipo de proteção, principalmente na área de olericultura, na produção de hortaliças, em que pode-se fazer alguma proteção com irrigação, né? É importante aí que os produtores busquem orientação na assistência técnica local e vejam a melhor forma aí de atenuar possíveis prejuízos, principalmente com a nova onda de frio que a meteorologia está prevendo. A geada tem seus pontos negativos, como vimos na propriedade do seu Cristiano. Mas ela também traz benefícios para outras culturas que precisam dessa queda climática, como é o caso do trigo e das rosáceas, por exemplo. A geada ainda reduz as plantas invasoras e concorrentes.
Em termos sanitários, o milho e a soja, que serão cultivadas no verão, já são beneficiados com a geada no inverno. Existe também uma função, um papel ecológico das geadas, né? Na questão do controle das plantas daninhas que são remanescentes do verão, né? Então as geadas controlam, a própria sojas que são focos de doença para o plantio lá na frente, principalmente no caso da ferrugem, acabam funcionando como chamado vazio sanitário, né? A mortalidade dessas plantas pelas geadas. Muitas pragas também têm o seu ciclo de vida diminuído, então existe sim um papel ecológico, um papel positivo das geadas, mas o mais conhecido e mais relevante, que chama mais atenção, são os danos econômicos aí, principalmente as plantas cultivadas. E um muito falado, né, que acaba aí afetando a questão da doçura das frutas. Não sei também se isso é mito ou se isso é verdade. Não, afeta, porque a acumulação de açúcares, enfim, o transporte de seivas, muitas vezes tem os vasos, né, de transmissão, de aporte, acaba sendo danificado. Então, a qualidade pode danificar, além do aspecto visual aí, que acaba sendo com aquela aparência de queimado, entre aspas, aí, né, pela morte de tecidos. Mas as fruteiras, em geral, principalmente nas regiões de maior altitude, que estão em floração ou início de frutificação, acabam sofrendo muito e tendo sérios prejuízos. A exemplo do que ocorre no café, lá no centro do país, muitas das fruteiras nossas aqui, se essas geadas acontecerem, principalmente no mês de agosto, acabariam sofrendo grandes danos. Com ou sem danos, com ou sem geada e passando muito frio, o seu Cristiano garante que ainda prefere o inverno. Mas o sol quente é pior do que a geada. Um sol, como eu passei o verão aí com 40 graus aí de calor, aí não tem o que fazer, aí não tem que não estrague. Aí é pior do que o frio. Tu é daqueles que não reclama do inverno? Não reclamo. A única coisa que eu reclamo é que tem que se levantar cedo e sair quebrando gelo. Aí é ruim. Mas a gente já está acostumado, não tem problema. A gente segue falando de frio e olha, a Defesa Civil aqui de Erechim, juntamente com a Força Voluntária, recebeu mais de 320 cestas básicas. Os alimentos foram doados por uma rede de lojas aqui de Erechim. Veja. O prefeito de Erechim e a secretária de Assistência Social, Clarice Moraes, além do coordenador de Segurança da Defesa Civil, Ronaldo Mânica, e o presidente da Força Voluntária do Alto Uruguai, Adir Antônio de Lima, estiveram na manhã desta quinta-feira na sede da Coordenadoria de Segurança e Defesa Civil, recebendo uma doação de 320 cestas básicas. Os alimentos foram doados pelo grupo lojista Graziotin. Durante os meses de maio e junho, através de uma campanha, a empresa reverteu parte do valor das vendas para as compras de cestas básicas. E atenção, mamães e papais, as escolas públicas municipais aqui de Erechim vão retornar às aulas presenciais na próxima segunda-feira. Esse será o retorno e o início do segundo semestre. E ele deve se manter, assim como aconteceu nos últimos meses, em sistema escalonado. Veja. A Secretaria de Educação informa que na próxima segunda-feira inicia o segundo semestre letivo do Sistema Municipal de Ensino. Assim como no primeiro semestre, as aulas presenciais serão escalonadas para mais de 7.000 estudantes de todos os níveis da educação infantil e do ensino fundamental. Nas escolas que atendem em tempo parcial, os estudantes participam presencialmente em uma semana de aula e na outra fazem atividades não presenciais. Já nas de tempo integral, as turmas foram divididas em 2 grupos, sendo que um vai para a aula todas as manhãs e o outro todas as tardes. Essa organização é válida para as turmas de educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Em Erechim, dados da Secretaria Municipal de Educação apontaram que até o mês de junho as escolas municipais já receberam 4.500 crianças, estudantes que retornaram de forma presencial, o que equivale a 70% da rede, enquanto 30% das famílias optaram pelo atendimento não presencial, retirando as atividades. Vamos agora ao acompanhamento vacinal. Veja quem poderá se imunizar hoje aqui em Erechim contra a Covid-19 com a Taine do Carmo.
E agora vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim. Já iniciamos te contando quem se vacina nesta sexta-feira. São pessoas com 26 anos de idade, completos ou mais, que já podem se dirigir até a central de vacinação aqui do município para realizar a aplicação da primeira dose. Para quem vai fazer a vacina pela primeira vez, é necessário levar a documentação, como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também a carteira de vacinação. O horário é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia. Para quem vai e também amanhã é destinado para aquelas pessoas que precisam fazer a segunda dose conforme o que está descrito na carteira de vacinação. Para quem não sabe onde fica a central, se localiza lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini 634, lá na antiga Fundação Cotel. A Prefeitura de Erechim também informa que os adolescentes que têm comorbidades de 17 anos de idade também já podem fazer a vacina contra a Covid-19, mas é lá na UPA, né, que fica aqui no centro de Erechim. E é necessário levar o documento, o atestado que comprove que o adolescente tem essa doença. O horário é das 10 horas da manhã até as 18 horas e também não fecha ao meio-dia. É de segunda a sexta-feira lá na UPA. Bom, e agora nós vamos falar sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim. Temos aqui já o boletim coronavírus, que foi atualizado nesta quinta-feira até às 4 horas da tarde, que informa, em relação aos casos confirmados desde o início da pandemia em Erechim, são 14.232, recuperados 13.935, casos ativos 106, óbitos 191. Em relação às hospitalizações, temos o total de 22 pessoas, que se dividem na UTI, pessoas que são de Erechim, são 8 e na unidade Covid 4. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI são 7 e na unidade Covid 3. Em relação à vacinação, com a primeira dose são 61.291, com a segunda dose e dose única são 28.528. Bom, agora nós vamos ver como está a situação a nível estadual. Nós temos este outro endereço que informa em relação à vacinação. Com a primeira dose são 6.112.946 pessoas. Com a segunda, 2.672.665. Com a dose única são 288.468, totalizando 9.074.079 pessoas vacinadas no estado. Sobre as doses recebidas, temos o total de 10.660.686, distribuídas 10.125.641. E o total aplicado corresponde a 90% no estado. Nós lembramos que mais informações sobre a vacinação e também sobre como está a situação da Covid-19 aqui em Erechim e também na região você confere ao longo da nossa programação. Muito bem, né? Tá aí as pessoas de 26 anos, chegou a minha vez, daqui a pouquinho eu vou sair daqui, vou lá tomar a minha vacina, né? E antes disso, ontem à tarde, o prefeito Paulo Pollis fez esse anúncio aí das pessoas de 26 anos. Veja. Olá, pessoal. Amanhã vamos abrir mais uma faixa etária. Amanhã será os meninos e meninas de 26 anos na central de vacinação. E também quem tem 17 anos com comorbidade na UPA das 10 em diante, porque o lugar de vacina é no braço do nosso povo. Agora eu quero chamar a sua atenção, você mulher que está me assistindo e você que trabalha em farmácias, órgãos de segurança e muito mais. Olha, foi sancionada uma lei chamada Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Ela estipula um sinal que as mulheres devem fazer nas mãos para comunicar que estão sendo agredidas aos órgãos de segurança. Veja na reportagem. Dos momentos de terror vividos em casa com o marido, Eva ainda lembra bem. Já não estava aguentando mais, era violência, ele tentava me enforcar, pegava travesseiro, colocava no meu rosto e eu grávida, então eu estava muito sensível na época. Ela conta que mesmo depois de 11 anos do fim do casamento, as marcas físicas e psicológicas permanecem. O medo é constante, mas ela sabe que só está viva porque buscou ajuda e denunciou as agressões. Eu aconselho a essas mulheres
que não fiquem caladas, que elas abram a boca, vão procurar os seus direitos. Para criar uma nova forma de pedir ajuda e incentivar que mais mulheres denunciem a violência doméstica, uma lei sancionada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto institui o programa Sinal Vermelho. Funciona assim: a mulher vítima de violência escreve a letra X na palma da mão e mostra para funcionários de estabelecimentos comerciais e repartições públicas. A partir daí, os atendentes ou servidores públicos acionam as autoridades policiais. A violência não é um desafio que deve ser enfrentado apenas pela segurança pública. Ela deve ser colocada como uma política pública. A nova lei também prevê a realização de uma campanha de divulgação para informar a população sobre o significado do código do sinal vermelho, de maneira a torná-lo facilmente reconhecível. O Brasil inteiro já está fazendo X na mão. Então é uma lei que está sendo sancionada, mas que já pegou no Brasil. Tudo bem, né? Assunto sério, tem que ficar atento. Agressão à mulher é um crime gravíssimo. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, minha amiga, nós vamos para o intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias para você, imagens de Erechim, céu azul e o tempo deve ficar seco e frio. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19?
Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo e nós vamos agora ao comentário, os destaques da coluna Pente Fino com o colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está? Tudo bem. E olha, o destaque de hoje na tua coluna são as eleições de 2022, uma região especialista em produzir cabos eleitorais. Você já comentava isso ontem por aqui, né? Não, sempre. É que a questão é a seguinte, vira e mexe, tu vê, acho que foi uns 3 meses que eu fiz como é que estava o quadro, e teve novas mudanças nos partidos, que lança, quem sai, então tu tem que ir atualizando o que está acontecendo, né? Isso é um recurso que tu usa ao longo das colunas, às vezes tu tem coluna, às vezes tu vai trabalhando com a noção que tu tem. Mas o que hoje eu peguei, eu atualizei que cada candidato, cada partido tem, que eu não vou falar aqui, quem quiser vai ler, mas em cima da abertura. Por que produzir cabos eleitorais? A história diz isso. Então não faz o nosso. Nós somos, em eleições, nós somos os melhores coadjuvantes do mundo, jamais protagonista. E eu acho que essa é a nossa vocação, que ainda não vai ter. Ontem eu dizia da questão do limbo, lembra? Nós vamos ficar mais de 4 anos no limbo, e tudo indica que nós iremos ficar no limbo. Né? Hoje a população se torna marionete de lideranças políticas, que acabam impondo nomes de fora sem vínculos regionais. Essa é uma grande verdade, eu acho que é a minha leitura, e eu acompanho há muito tempo isso, e é assim. Tu vai na cidade A, o cara apoia o candidato B, e não apoia o dele da região, porque já está amarrado com o outro. E assim, só vamos citar nomes aqui, eu podia citar todos os nomes. Né? Porque na última eleição, 350 deputados estaduais não votam em Erechim. Só para ter uma ideia. Tem uns caras que não sabem nem onde Erechim no mapa, a maioria deles. Fizeram um voto aí. Então é só para... Mas depois eu vou trazer os números certinhos de quantos deputados vão se apavorar, só para relembrar a memória dos... Daí a população de boa fé acaba acreditando no político e está no cara de fora, que esse é o grande problema. Né? Muito bem. Bom, tá aí, ó, todos os nomes dos partidos. E, bom, outro assunto que você fala da coluna é uma maneira diferente de ajudar as pessoas. Olha que coisa diferente mesmo que eu botei. Sabe o Haier Hotel, acho que aqui na Guaratiba? Uhum. Eles fizeram uma campanha, eles botaram uma caixinha, um dos proprietários lá, Fernando Stachelski, mais o outro sócio e os amigos, fizeram entre eles, vamos arrecadar só roupa boa de inverno. Né? E botaram uma caixinha na frente, quem está com frio e passa, tu pode retirar ela, sem falar com ninguém. Então, a primeira pessoa que pegou, ele chegou, ele leu, ele olhou para os lados, achou que era pegadinha, o vídeo é muito engraçado, ele achou que podia ser uma pegadinha, né? Olhou, pegou um casaco, estava com frio, botou e foi embora. O cara precisava. Então, é o tipo self-service, o cara vai lá, precisa uma roupa boa, chega uma grande iniciativa. Está na entrada do hotel, uma caixinha, tu levanta, pega, coloca. Olha que show de bola, né? E quem quiser doar uma roupa quentinha, também pode deixar lá, né? A pessoa quiser fazer uma doação, deixa lá a roupa quentinha, quem passa, pega, né? E também lembrar a conscientização de quem vai lá pegar, depois deixa guardadinho. Bom, e o governador Eduardo Leite vai vir para Erechim, Finardi? Só não tem a data definida ainda. Ele já tinha confirmado para o prefeito Paulo Polis, alguns dias atrás. Na quarta-feira que vem, quando que é o dia 4 de agosto? Hoje é de segunda é primeiro? Quinta-feira? Segunda é 2. Então é de quarta-feira. Tem o voo inaugural, ele vai a Porto Alegre, o voo inaugural, o retorno a Erechim. Também vai tratar sobre isso.
já estava no radar do Leite, mas o Paparica aproveitou ele em Passo Fundo, também fez o convite, o deputado. Então, agora estão vendo a agenda com Porto Alegre, com lideranças empresariais e lideranças políticas. Então, não é uma pessoa que trouxe, todo mundo está tentando trazer, porque até eu lembro aqui, desde que ele se elegeu, ele nunca passou por Erechim, nunca. Ele veio 2 vezes na eleição, um no primeiro turno, no segundo turno foi mais rápido, mais raro que o Cometa Halley, né? Ele passou, ficou um pouco no diretório do partido e foi embora. E no primeiro turno que ele esteve aqui conosco, né? Ele esteve aqui na TV Bom Dia, no Jornal Bom Dia, né? Então será a primeira vez que ele virá para Erechim. E ontem até que eu toquei nesse assunto, né? Da outra, mas eu só reforcei que está quase certo. Deve ser ali na segunda quinzena de agosto. Final de semana, Finardi, já temos algum destaque da coluna? Não, que nem é jantar, né? Que eu ainda estou escrevendo. Hoje eu tive outras agendas. De manhã eu não pude buscar ainda todas as informações, né? Mas até o final do dia eu vou ter. Vamos aguardar e na segunda-feira a gente confere mais destaques da coluna Pente Fina Mais Lida. Mas essa informação no impresso digital. Eu recebi de manhã, eu passei para o Saulos uma pauta ontem de manhã que, olha, cara, estou traçado entre as 25 maiores construtoras do Brasil. Uma empresa da Erechim, saiu um ranking daquelas grandes empresas, todas aquelas empresas que tu via lá em Liada, com coisa lá em Brasília, todas as grandes estão juntas e já está, é a 22ª do país em tamanho e faturamento bruto. Que bom, né, cara? Que coisa... Se não me engano, é a que está construindo parte do aeroporto de Passo Fundo, que será o segundo maior do estado, né? Olha só o que é essa obra que ele fez em São Paulo. Eles já estão em São Paulo, em Minas, estão muito bem. Que bom para Erechim isso, né? Muito bem, muito bom. Bom, obrigado, Finardi, bom fim de semana. Erechim gera já 1.418 empregos no primeiro semestre do ano. Boa notícia. Saiu o CAGED ontem, mas no mês de junho saiu baixo em relação aos outros meses. Agora sim, bom fim de semana. Bom final de semana. Vamos agora então ao comentário do Igor Miller. Te liga. Mais um dia gelado aqui no Alto Uruguai, com bastante geada, né, em vários locais, e iniciamos a jornada com frio. Só fazer esse registro e deve continuar o frio amanhã aqui em toda a região. Mas eu vou falar sobre um outro assunto que eu acho pertinente. O governo do estado está cogitando flexibilizar algumas medidas no que diz respeito ao controle à pandemia, enfim, ao vírus, do novo coronavírus. E por mais que isso seja flexibilizado, as regras sejam flexibilizadas, eu diria, independente do que vier a acontecer, no meu entendimento, as pessoas devem manter ainda um certo controle e um certo cuidado, porque existem variantes da doença e, ao mesmo tempo, a doença continua no meio da nossa sociedade. O Brasil ainda registra 1.300, 1.200 óbitos diários. Quer dizer, a gente não está livre completamente dessa doença, nem aqui, nem em lugar nenhum. A vacinação avança, sim, está ocorrendo, com números muito positivos aqui na região, até superior ao próprio estado, ao ritmo de vacinação do estado. Mas mesmo assim não há, já que chegamos aqui, e muitos segmentos, e essa é uma informação importante, muitos segmentos sofreram drasticamente com a pandemia. Foram fechados, a exemplo aí da questão de serviços e da área de restaurantes, enfim, festas, músicos, bares. Todos esses profissionais tiveram praticamente o seu rendimento zerado de um momento para o outro. E já faz aí mais de 1 ano e meio que nós estamos lidando com essa situação. Gradativamente abre e fecha, enfim. Mesmo que retorne, eu diria que as pessoas, a população e os próprios donos desses negócios têm que ter algum controle para que não se avance aí 1 mês, 2 meses e a doença exploda, quer dizer, novos casos surjam e tenha que se recuar e fechar tudo de novo. Então,
abrir gradativamente, não abusar, né? Não entulhar e as pessoas não se aglomerar demais. Eu acho que vai ser importante e manter alguns cuidados, os ambientes arejados, aqueles cuidados pessoais de cada um, para que a gente não tenha uma nova escalada da doença e aí tenha que regredir novamente, fechar tudo e aí vai ser muito pior. Então, por mais que se flexibilize, acho que as próprias pessoas, e eu sou o primeiro, eu acho que a gente não tem que se privar totalmente do convívio, até porque isso é impossível. E nós, jornalistas aqui, trabalhamos direto na pandemia, do início até hoje. Nós nunca paramos, mesmo sem vacina. E eu já tomei uma dose, vou tomar a próxima, né? A gente sempre esteve exposto à doença. Mas, para voltar ao raciocínio, acho que é importante tomar os cuidados para que a gente não avance e tenha que recuar. E isso vai ser muito... Acho que muitos negócios não aguentariam, não conseguiriam sobreviver a mais um período fechado, sem ter a sua movimentação financeira, sem ter os seus clientes, sem receber, enfim, sem ter a sua rotina. E aí acho que é muito pior. Então, para que isso não aconteça, um pouco mais de cautela e cuidado nesse momento é fundamental para a gente possa cruzar, a população se imunizar em grande quantidade, e aí sim, nós já estamos na metade do ano, fim do ano, para o início, a gente tentar buscar uma certa normalidade o ano que vem, e ainda assim, acho que vai ter que ter alguns cuidados. Ainda assim, acho que a gente vai ter que continuar com alguns cuidados por algum bom tempo. Por hoje é isso. E um bom final de semana aí para todo mundo. É isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Nós vamos ver quais são as informações do nosso jornal impresso digital aqui do Bom Dia, a edição desta sexta-feira. Já está aqui na nossa tela, nós temos o nosso destaque principal sobre a economia, reforço para a segurança pública, né? Você confere aí. E temos também, voltando um pouquinho, em relação à empresa Traçado, que está entre as 25 maiores construtoras do Brasil. Na página 2, nós temos a coluna do Pente Fino, né, do Rodrigo Finardi, que fala sobre as eleições 2022, uma região especializada em produzir cabos eleitorais. Na página 3, então, nós temos em relação a Traçado, que já falamos, e também, olha só, novo CAGED, né? Erechim gera 1.418 empregos no primeiro semestre do ano. Na página 4, nós temos os artigos de opinião e na 5, sobre a região, a AMAL presta homenagem a Jason Bortolini. Na página 6, nós temos outros destaques, o fato da foto ali, reconhecimento, Sicredi é top of mind e está entre as marcas mais amadas do estado. Na página 7, aqui em Erechim, solidariedade ampliada nas noites de frio intenso. Depois nós temos em relação ao frio intenso aqui no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Na página 9, recomendação. Especialista alerta sobre o retorno das gestantes ao trabalho, mesmo imunizadas. Na página 10, nós temos sobre o novo ensino médio que começa a ser implementado gradualmente a partir de 2022. E depois sobre a arte, expectativas do teatro pós-pandemia. Você confere em matéria do Já Rodrigues e Leandro Zanotto. Falando já de região, lá em Aratiba, metas para os próximos anos. Temos também destaque de 4 irmãos, reforço para a segurança pública. Temos também lá em viadutos, infraestrutura para a comunidade. E você confere outros destaques aqui da nossa região. Depois, na página 14, nós temos ali, possibilidades. Destinos de inverno prometem encantar os viajantes de plantão. Depois você vai ver os classificados aqui do Bom Dia. E depois, já falando de educação, então, lá na URI, consumo consciente e educação financeira.
Na página 20 temos o caderno de variedades e já falando de segurança, lá em Getúlio Vargas, colisão deixa 3 pessoas feridas na IRS 135. Temos também aqui em Erechim, os policiais se mobilizam para enfrentamento ao tráfico de pessoas. Já falando de esporte, temos o momento olímpico, né? Rebeca Andrade, primeira medalha na ginástica feminina aqui do país. Depois aqui um destaque do basquete, que depois nós vamos falar mais com o Eric Oliveira. Na contracapa, sobre o Ipiranga, busca permanente por alta competitividade. São aqui alguns dos destaques do esporte para você conferir. Vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia. Obrigado pela sua audiência. Eric, que está aí contando as horas para a chegada do verão. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa sexta-feira para a chegada do mês de agosto e espero que seja que começamos com o pé direito, com um pouquinho mais de calor. Uma boa sexta para ti e para todo mundo também. Muito bem. Bom, vamos começar falando do Brasil nas Olimpíadas, porque agora de manhã o Brasil foi eliminado das Olimpíadas. Foi eliminado. É uma pena porque todo mundo ficou naquela expectativa na última edição, na Rio 2016. O Brasil nem tinha um time tão qualificado assim e acabou perdendo a semifinal para a Suécia, também nos pênaltis. E agora, esse jogo que acontece de manhã, eu confesso que não assisti, é muito frio para acordar tão cedo. Mas o fato é que a Pia, que chegou para colocar o Brasil para jogar de uma maneira, para conseguir melhorar um pouco o estilo de jogo do Brasil. Ela não é tão moderna assim, mas ela é uma boa técnica estrangeira e que vinha fazendo algumas modificações com o Brasil, até quando se esperava que o Brasil fosse jogar em 2020 e teve então esse adiamento das Olimpíadas. O Brasil chegava até com favoritismo para subir ao pódio e infelizmente acabou perdendo para o Canadá na última Olimpíada da Formiga, na Marta, que não sabe se vai parar ou não, mas que pediu para todos para não apontar o dedo, principalmente para essa nova geração. Todo mundo sabe as dificuldades que o futebol feminino enfrenta, atravessa. Nós temos, pelo menos, essa controvérsia da CBF, que nesses últimos anos tem dado alguns recursos para o futebol feminino, mas ainda há muito a evoluir, muito a crescer, então nós só temos que valorizar aquilo que foi feito. É uma pena, mas quem sabe numa próxima, e a Marta, que é bem provável que termine apenas com a medalha de prata e não consiga o ouro, mas daqui a pouco, se ela não quiser jogar até os 45, a Martinha, todo mundo vai ficar feliz. Tudo bem. Bom, vamos seguindo, falando de outras informações do esporte, vamos falar agora do futebol. A gente segue falando do futebol da dupla Grenal. Quando é que tá aí, quando é que joga o Grêmio e Internacional nesse fim de semana? Os dois jogos no sábado, até simultâneos. O Inter, que joga às 20 horas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e o Grêmio, que joga na Bia Bichedídio, na Bisão, em Bragança Paulista, contra o Bragantino, às 21. Ou seja, vai coincidir o horário para quem quiser, para quem gosta de assistir os dois jogos, um às 20 e um às 21. Muito bem. E o Ipiranga? O Ipiranga joga na segunda-feira. Esse jogo acontece contra o Paraná Clube, fora de casa. A preparação do Ipiranga não para. Ela continua na mesma intensidade. O técnico Júnior Rocha já esteve aqui, conversei com ele, e o que se tem falado dessa comissão técnica é não baixar o nível, porque o objetivo lá no final, ele só vai ser alcançado se a cada treino, a cada rodada, ele consiga se manter uma constância para chegar no objetivo final. Porque todo mundo lembra o que jogou o Ipiranga no campeonato estadual, claro, é outra competição, e acabou não conseguindo a classificação, mesmo até no entendimento de alguns, e esse é o meu entendimento, de que o Ipiranga merecesse. Então é muito difícil, na segunda-feira o Ipiranga vai ter um jogo bem complicado, sim. Muito bem, vou falar do Atlântico, porque tem ídolo do Galo aí se despedindo, vai para Bielorrússia. Ídolo não é, mas é um jogador que eu particularmente eu gostava do Barbosinha. Lembro que no final da temporada 2019, em que ele vem para substituir o Keké, fica ele e o Gessé, os dois de forma como uma dupla ali. Eu lembro até que o técnico Giba gostava de jogar até muitas vezes com quarteto, jogando com dois pivôs. Ora o Gessé jogando como ala, ora o Barbosinha indo fazer esse jogo como ala. É fato que o Barbosinha faz esse trabalho de pivô muito bem, a parede se movimenta muito bem. E quando terminou aquela temporada em 2019, se tinha expectativa, vai ficar ou não, ele ficou, tanto é que ficou em 2020, 2021, mas que agora está saindo, recebeu uma proposta do futsal internacional e acho que não tinha como recusar. É uma pena, acho que vai desfalcar o Atlântico, porém, o Atlântico tem um baita jogador que faz a mesma função,
que é o GE. O GE é multicampeão, nem preciso falar muito sobre o GE. Esteve em 2018, perdão, aqui e acabou batendo na trave no título da Liga Nacional de Futsal e vai ser o principal responsável desse time. Aliás, é um dos capitães da equipe, então eu acho que o Atlântico fica em boas mãos. Tudo bem. Bom, às 5 da tarde, no Virando o Jogo, a gente vai trazer mais notícias do esporte para você, as análises, os comentários de tudo que está acontecendo. E no dia olímpico você confere como é que está o Brasil nas Olimpíadas às 7h15 da noite. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para ti e para todo mundo e que possamos começar então o mês de agosto com o pé direito. Um abraço para todo mundo e bom final de semana. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Um centro de baixa pressão atmosférica que está no Oceano Atlântico traz mais umidade para a região sul do país. Esse é um dos principais fatores para a ocorrência de neve e chuva congelada. A sexta-feira será um dos dias mais frios do inverno e aqui na região não chove. Vamos ver as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de -1 grau e a máxima de 14. A umidade do ar ficará em torno de 38% e não chove. Em Quatro Irmãos, a mínima será de 0 graus e a máxima de 14. E em Mariano Moro, a mínima será de 1 grau e a máxima de 16. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, o Rodrigo Finardi conversou com o vereador Anaximandro Pessim. Ele irá participar de um evento que acontece aqui na cidade, em vários pontos do país, uma manifestação pedindo o voto impresso na urna eletrônica. Veja como isso vai funcionar agora, revendo essa entrevista. No Bom Dia Entrevista desta noite de quinta-feira, vamos conversar sobre o manifesto que tem em Erechim no próximo domingo, dia 1º de agosto, sobre o voto auditável, que começou a ser falado no país após uma denúncia de uma possível fraude nas urnas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso ganhou as ruas e, a exemplo de todo o país, esse manifesto vai acontecer aqui em Erechim, na Praça da Bandeira. E para falar um pouco sobre isso, o vereador Anaximandro Zambonato Pessim, ele que é dos republicanos, mas milita numa área mais à direita da política. Boa noite, Anax, seja bem-vindo à TV Bom Dia. Finardi, boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui junto com o teu telespectador, para a gente poder trocar ideias e construir opiniões. Esse manifesto pró o voto auditável, explica para nós o que é o voto auditável, que tem muita confusão aí na rua, e o que vai acontecer no domingo em Erechim. Manifestação em prol do voto impresso auditável não é de Erechim, é uma manifestação em âmbito nacional. E eu até consigo dar um passo além. Me surpreende, é inédito mesmo, só no Brasil, nós temos que fazer uma manifestação para que seja respeitado o que prevê na lei. Chegou a ler a Lei 13.615, artigo 59A. Eu já li tanta lei, não sou advogado, não lembro de cor assim o nome da lei, mas eu já li. É 13.165, artigo 59A. Ali prevê que o voto tem que ser impresso. E ali já prescreve como isso deve acontecer. O voto, no momento em que você insere os dados na urna, a urna deve imprimir este voto, que você não vai tê-lo em mãos, você verá atrás de um transparente, e confirmando aquele voto cai na urna. Então, conferir esse é o voto que tu deu, né? Tu não vai pegar em mãos. Tá? Ele imprime, você confirmou, ele vai cair numa urna que ninguém bota a mão. Será aberta a urna apenas para eventual auditoria ou por amostragem, ou eventual impugnação de urna. Provavelmente isso é inevitável, que quem perde uma eleição provavelmente vai querer judicializar uma eleição. É natural que aconteça, né? Ou não acredita nisso? Se fosse exemplo dos Estados Unidos. Se fosse judicializar hoje, tem como recontar voto urna? Hoje não, está certo. Isso então, é claro, então, é isso que eu estou falando. Então, imaginemos da seguinte forma. Nós temos que tentar dar valor às coisas. Quanto vale o teu voto? Eu vou falar do meu voto. O meu voto não tem preço. E se eu for no banco e depositar R$1, eles me dão um canhotinho do meu depósito. Se eu for fazer a Mega Sena, é o exemplo que todo mundo tem utilizado,
eu investi lá R$ 4,50, com a expectativa de ficar rico, eu vou ter direito a um papelzinho. E o meu voto não vale nem R$1 e não vale nem uma Mega Sena. Meu voto vale mais. O meu voto não tem preço. Então tem que ter a possibilidade de ser auditado. E a auditoria do voto da urna tu faria com a recontagem. Algumas por amostragem e eventuais por impugnação. Até porque, isso é interessante, por exemplo, se tu pegar a zerésima, que é aquele extrato que sai da urna, chama-se zerésima, que é impressa antes, mostrando que ela está vazia, e no final com os votos dados. Ela tem que bater com o número de pessoas que votaram, mas é de forma global e não individual, né? Hoje. Exatamente. Ela fecha de global, mas não individual. E aí ali tu faz o que tu quer. Deixa eu ler para ti, vou ler para o telespectador, que duvido que tenham lido. E depois eu vou te dizer o porquê que no Brasil a gente tem que estar fazendo manifestação pública para exigir que uma lei seja levada a efeito. Artigo 59A da Lei 13.165, não foi revogado, tá? 59A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado de forma automática e sem o contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Não foram impressos os votos nas últimas eleições. Por quê? O próprio TSE judicializou, alegando eventual possibilidade de conseguirmos saber em quem cada pessoa votou. E então, sobre esse pressuposto... Mas no papel que ele vota não vai ter o nome da pessoa, só que ele digitou na hora. Não tem o voto, não tem uma pessoa fazer uma marca física, não vai nada. Identificar que essa é a questão, né? Não é para ser impresso com... Não é, se a pessoa tivesse que pegar o voto em mãos, poderia, de repente, fazer uma eventual marca para poder comprovar que votou. Não tem contato físico da pessoa com aquele papelzinho. Imprimiu o papelzinho, consultou, inseriu os teus dados, imprimiu, conferi lá, votei em A, em B, em C. Ótimo. Tu aperta o botãozinho, aquele papelzinho cairá dentro de um local que ninguém mais tem acesso. Exceto, logicamente, eventual auditoria ou urnas abertas. Tá certo. E domingo, que tipo de manifesto, imagina? Não vai ser uma carreata, vai ser só na praça, né? Será uma reunião de amigos, de patriotas, de pessoas de bem que estejam interessadas na lisura das nossas votações. Nos reuniremos às 14 horas na Praça da Bandeira, no centro da cidade de Erechim. Não terá quebra-quebra, não terá queima de pneus e nem de monumentos públicos. Será de pessoas normais que estarão ali apenas porque querem uma pátria melhor e a segurança jurídica, de a gente votar em alguém e eleger essa pessoa que de fato recebeu os votos. Tem um programa especial ou é só uma manifestação com falas? Como é que vai se proceder? Nada de extraordinário. É só encontro? Um encontro de amigos, pedir por favor que utilizem máscara. Para reforçar o desejo. Para exigir que seja levado a efeito a legislação vigente, que não sei por que não está acontecendo. Bom, aí tu é advogado, saberia melhor que eu para me dar essa resposta. O que tu acha que é? Eu acho que quem não quer o voto impresso auditável, que são 7% da população, de acordo com a pesquisa do próprio Congresso Nacional, essas 7% deveriam explicar para nós o que tem de tão ruim em imprimir o voto e poder auditá-lo. Não sou eu que vai ter que te dizer isso aí. São 7% que não querem. Os outros 93% estão assim como eu, boquiabertos e questionando por que não fazer. Essa é a questão. Por que não fazer? Exigimos o voto impresso auditável, o artigo 59 não foi revogado, está vigente, queremos eleições limpas. Não pode existir pior fraude na democracia do que a fraude no próprio voto. Só uma coisa que eu gostaria, como cidadão, Anax, que o Bolsonaro revogasse todo aquele fundo partidário, e se o problema é dinheiro, que alega a questão de dinheiro para os votos impressos, que se coloque na Justiça Eleitoral, então, para pagar essas impressoras. Esse valor serviria até porque, em 2018, quando exigiram, a desculpa de não colocarem o voto impresso era que seria investido 1 bi. A questão orçamentária. E depois disseram que era 1,6 bi. Agora, autodefiniram para eles mesmos 5,7 bi. Complicado. Só que esse é um debate mais amplo. E Só uma ideia para nós botar uma pimentinha, que eu acho que... Não vamos ter espaço para debater essa matéria num programa curto como esse. Mas eu também não concordo com o fundão partidário. Quem quer concorrer, tem que concorrer com recurso próprio. E não, quer dizer, eu trouxe o fundo partidário para dizer que esse dinheiro podia ser colocado para implementar, então, o voto impresso. Sim, tudo bem. Nesse sentido, eu usei ele como um gancho. Sim, com certeza. Tá? Eu sou contra esse fundão, assim como também sou contra as emendas, porque tu acaba desviando a finalidade real do recurso.
O recurso que é extraído de mim, de ti, de todo cidadão. A emenda é compra de voto legalizada para mim. Já escrevi sobre isso várias vezes. Com a mão direita eu vou fazer, não com a esquerda. Não adianta. Isso não aí. adianta. Anax, obrigado. O jornal vai acompanhar. Domingo não vou estar em Erechim, mas eu vou conversar contigo por telefone para bem poder depois fazer o resultado desse manifesto. Vou fazer meu convite. Você, meu amigo de Erechim, domingo agora, 14h, Praça da Bandeira. Nós precisamos ter as coisas claras no Brasil. As coisas têm que ser transparentes, honestas e incorruptíveis. Precisamos que seja respeitada a legislação. Precisamos ter a possibilidade de auditar os votos. Da forma como está hoje, não dá certo. De acordo com a pesquisa, como disse antes e repito, 93% da população quer o voto impresso auditável. Temos que mostrar força e temos que mostrar que nós não toleramos mais as coisas como estão indo e para que lado vão. Exigimos o voto impresso auditável já nas próximas eleições. Bernardi, muito obrigado. Obrigado, Anax. E a todos os erechinenses, desejo ter milhares na praça. Se quem faz mais voto vira presidente, se a população, na sua maioria, quiser que seja assim, eu acho que está na hora da gente pensar. Recentemente, numa entrevista aqui, o deputado federal Sanderson, o Biratã Sanderson, que é vice-líder do Bolsonaro no governo, disse que um país democrático, desde 1985, com a emenda Dante Oliveira, que foi responsável pelas diretas já, que é uma conquista do povo brasileiro ao votar nos seus representantes, o Brasil teve apenas 2 plebiscitos. Isso é um absurdo. Então, isso um deputado da base do governo falando. Nós precisamos botar mais a população. E o plebiscito também a Constituição prevê, e não se usa esse grande instrumento democrático, ver o que realmente a população quer. Não só em época de 2 anos e votar no seu voto. Ela teria que ser chamada em outros momentos. A eleição americana, a gente fica sabendo só o presidente, que é o que interessa para o mundo. Mas lá eles escolhem desde o promotor, o xerife, as demandas, onde investiu o dinheiro, o plebiscito, que ainda não fica sabendo. Né? Então, abre mais esse debate e, se por acaso for feito o plebiscito, que seja respeitado o resultado da urna. Exatamente. O que não foi no desarmamento, onde 67% da população foram contra o desarmamento e alguns, não sei como, chegaram ao ponto de desarmar a população de bem. É um absurdo, um crime lesa pátria, um verdadeiro atentado à soberania nacional. Um absurdo. Isso aí tem que ser retificado tão breve quanto possível. Porém, o presidente não consegue sem Congresso. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Hoje, sexta-feira, não tem Bom Dia Entrevista, mas tem 2 super entrevistas, programas de entrevista para você. O Equilibre-se, logo mais às 8 da noite e às 9 da noite, você confere o programa Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Não perca aqui na TV Bom Dia. Olha, o final de semana tem muita informação para você em jornalbomdia.com.br, tvbomdia.com. Acesse lá e reveja todos os nossos conteúdos, além das nossas redes sociais. Daqui a pouco, no Direto da Redação, eu te encontro para mais notícias, tá bom? Um abraço para você, bom fim de semana. Não esqueça, segunda-feira ao meio-dia, pegue seu celular, ligue sua TV Smart mais cedo, acompanhe as notícias da nossa região aqui no Bom Dia Notícias. Até mais, tchau, tchau.